Salve, salve, meus queridos! Eu estou aqui em uma típica vila medieval para nós fazermos a correção dos nossos exercícios. Estes exercícios que eu mandei lá no final das nossas aulas, antes do período de férias. E hoje nós vamos corrigir esses exercícios para encerrarmos esse nosso capítulo. Mas amanhã ainda tem a sessão checkmate, onde nós vamos recapitular aí os principais pontos desta unidade, beleza? Então eu convido você para vir junto comigo aqui para minha vila medieval, onde nós vamos conversar um pouco mais sobre esse processo de ressurgimento aí das cidades. Eu estou aqui no meio de uma vila, de uma cidade medieval, e do processo de centralização de poder entre a monarquia, a junção ali entre, falei tudo errado agora, né? Processo de centralização de poder, onde você tem aí uma aliança entre a burguesia e o rei, legal? Então, você repara que esse transporte mágico que me trouxe até aqui, este lugar onde eu estou neste momento, tudo isso para fazer a correção junto com vocês, ele causa uma certa instabilidade, olha só, e você percebe que às vezes o meu corpo desaparece, aparece de novo, tudo isso aí é feito desse portal do tempo que eu entrei para poder estar aqui, beleza? Mas vamos para a nossa correção então. Olha só, eu ainda, para variar, eu comecei no lugar errado, deixa eu pegar. Galera, olha só, na página 30, você tem aí uma cruzadinha para fazer. E você tem que ir colocando ali as respostas de acordo com o que vai aparecendo, com as questões. Então, número 1, número 2, eu vou colocar a resposta de cada uma delas para vocês aqui, e aí você vai conferindo se encaixou certinho na sua cruzadinha. Vamos lá, então? Número 1. De origem francesa, conquistou a Inglaterra em 1066 e assumiu o trono ocupado por Haroldo II. Quem é este conquistador? É o Guilherme, não é verdade? Guilherme, o Conquistador. Número 2. Documento de grande destaque na história política inglesa. Que documento é esse? A Magna Carta. Lembra que a Magna Carta foi assinada ali pelo João Sem Terra, e ela é importante porque ela limitava o poder do rei. A partir deste momento, o rei começa agora a ter o seu poder limitado, e as suas decisões, elas precisam serem legitimadas por uma votação do parlamento. Legal? Questão número 3. Divisão do território inglês comandado por um nobre de confiança do rei. Como era chamado aquelas pequenas divisões? Era chamado de condado. Lembra que eu disse? Os shires, o termo utilizado em inglês, ainda hoje são muito... essa é a nomenclatura usual lá para as diferentes regiões dentro da Inglaterra. Questão de número 4. Conflito entre famílias nobres marcou o final do processo de centralização política na Inglaterra. Então, este conflito, logo após a Guerra dos 100 Anos, você tem este conflito ali entre nobres disputando o poder para ver quem vai assumir o poder. E que conflito é esse? A Guerra das Duas Rosas. Vamos lá? Guerra das Duas Rosas foi a número 4. Você precisa ir encaixando ali na página 30, na cruzadinha. Legal? Questão de número 5. Casa Inglesa de Votação de Leis, que teve origem no Conselho dos Barões. Então, que instituição é essa que reúne ali os nobres, que reúne ali os representantes que foram eleitos para efetuar votações? O Parlamento. Questão de número 6. Dinastia criada por Henrique, monarca responsável pelo recrutamento de mercenários ao exército e aumento de controle do clero. Então, que dinastia é essa? Dinastia Plantageneta. Olha só, não apareceu aqui. Eu acho que eu coloquei para... Não sei o que eu fiz. Ah, agora apareceu. Eu digitei alguma coisa errada aqui, mas já corrigi. Dinastia Plantageneta. Questão de número 7. Dinastia fundada por Henrique VII após
a negociação de paz entre as famílias York e Lancaster. Você se lembra? Dentro daquele contexto da Guerra das Duas Rosas, a Guerra das Duas Rosas recebe este nome exatamente porque duas famílias, a família Lancaster e a família York, que tinham como símbolo uma rosa vermelha e uma rosa branca, estão disputando o poder. E no meio dessa confusão toda, quem acaba conseguindo apaziguar os nervos e pacificar este conflito dentro da Inglaterra é o nosso querido Henrique VII. E por conta disso, ele sobe ao trono, dando origem a uma nova dinastia, a dinastia Tudor. Número 7, que Tudor, é isso aí. Número 8, expedição militar e religiosa que contou com a participação de Ricardo Coração de Leão. Você se lembra? Ricardo Coração de Leão, que era ali o irmão do João Sem Terra. Quando ele se ausentou para participar da Terceira Cruzada, o irmão João Sem Terra acabou ficando no trono, fez muita bobagem e acabou sendo obrigado a assinar ali a Magna Carta. Legal? Então, resposta da número 8, Terceira Cruzada. Vamos agora para a página 31. Estou com a apostila aberta aqui também, porque eu não poderia participar dessa viagem no tempo, vindo até aqui sem trazer a apostila junto comigo, certo? Então, olha só. Analise as afirmações sobre a formação das monarquias europeias e escreva P quando se referir a Portugal, E quando for Espanha, I para a Inglaterra e F para a França. Então, nós temos algumas informações ali que estão misturadas e você deve identificar, então, em qual local aconteceu isso. Letra A, monarquia que foi pioneira no processo de centralização política na Europa. Meus queridos, essa é muito fácil, não se engane. A primeira monarquia a centralizar poder na Europa foi Portugal. Letra P aparecendo ali para você. Segundo, reino, ou letra B, reino que consolidou seu poder após a expulsão dos mouros. Fácil também, a Espanha. Letra C, monarquia que teve o processo de centralização de poder mais longo entre os países citados. Que país foi esse? A Inglaterra, o mais demorado, o mais arrastado. Letra D, reino que criou uma tradição política conhecida como os Estados Gerais. Você se lembra qual foi o rei que buscou construir aí essa instituição chamada de Estados Gerais, que agregava representantes de cada um dos estamentos políticos existentes dentro do seu território? Foi a França. Letra F. Letra E. Monarquia que se fortaleceu devido ao casamento de reis católicos. Lembra? Fernando de Aragão, Isabel de Castela, Espanha. Letra F. Reino que centralizou o poder após a Guerra dos 100 Anos. Meus queridos, aqui essa resposta ela ficaria um pouco estranha. A apostila traz para nós a França, mas tanto a França quanto a Inglaterra poderiam ser respostas plausíveis. Por quê? A Inglaterra, embora após a Guerra dos 100 Anos tenha passado por um momento de instabilidade, essa centralização também ocorre após a Guerra dos 100 Anos. Então, a apostila trouxe a França, a gente vai seguir esse caminho, mas se você colocou a Inglaterra, também não está errado. Letra G. Monarquia que sofreu importantes mudanças após a criação da Magna Carta. Acabamos de falar sobre a Magna Carta. Essa não tem como errar. Você vai colocar a letra I de Inglaterra. Show de bola! Seguindo, vamos adiante. Mais uma vez, olha só. Repara que o objetivo destas questões é fazer com que você reflita sobre o processo de centralização destas diferentes monarquias. Da Inglaterra, da França, da Espanha e de Portugal, certo? Então, é tentar entrelaçar aí esses diferentes momentos para que você veja, visualize esse processo de centralização. Por quê? Durante o período medieval, o poder estava fragmentado, mas agora você vai ter a construção da figura de um rei forte em todos estes reinos que nós estamos percebendo aí. Inglaterra, Portugal, França e Espanha. Mas é claro, este processo de centralização ele vai acontecer de maneira diferente dentro de Portugal, dentro da Espanha, da França e da Inglaterra.
vamos para a questão, a tabela. A tabela apresenta alguns fatos sobre os processos de centralização política de 4 reinos europeus. Preencha-os com base nestes fatos. Então, primeiro, 1383 a 1385. A consolidação desta monarquia nacional aconteceu por meio da Revolução de Avis. Em que século isso ocorreu? Aí, no século... Opa, apareceu ali no século XIV, né? Se você pegar aqui, olha só, deixa eu pegar o meu apontador a laser aqui. Se você olhar aqui, ó, 1383, 1385, fica muito fácil, né? No século XIV. E que país foi esse que passou pela Revolução de Avis? Portugal, bem tranquilo. 1492, a consolidação deste Estado ocorreu após a Guerra da Reconquista. Dentro daquele contexto ali, no século 1492, nós já estamos no século XV. Que país é este? Que reino é este que foi formado? O Reino da Espanha. 1515 a 1547. Já matou o século, né? Século XVI. Olha. Após a Guerra dos 100 Anos, este país deu início ao processo de centralização monárquica, finalizado no reino de Francisco I. Olha só, talvez você tenha dúvidas aqui, mas eu quero que você perceba que à medida que nós formos trabalhando os próximos assuntos, este nome aqui, ó, Henrique VIII, fique bem claro na sua mente. Henrique VIII, é o cara lá da Inglaterra, nós vamos falar muito sobre ele. Então, se aqui é a Inglaterra, né, mesmo que você tenha tido alguma dúvida, sobrou o que para cá? A França, ok? Então, já fechei a última, né? Henrique VIII rompeu com o Papa, confiscou as terras da igreja. Quando nós formos estudar o processo de reforma protestante, eu vou falar mais sobre o Henrique VIII e este episódio de rompimento com a igreja, ok? Então, Henrique VIII, século XVI, Inglaterra. Fechou, beleza? Estamos aqui. Olha que tranquilidade, essa vila medieval, gente, muito tranquila, né? Olha que beleza, ruas paradas, eu posso ficar aqui tranquilamente, o sol está nascendo ali, é tudo muito bom vivermos aqui neste momento. Só o cheiro, que é estranho. O pessoal aqui dessas janelinhas aqui, eu acho que eles jogam o xixi tudo por essa janela e cai na rua aqui embaixo, sabe? Acho que por isso que tá esse cheiro ruim. Bom, mas vamos continuar, né? Página 32. Vamos lá para a nossa correção. Vamos ler esse texto? Vem junto comigo, vamos lá. Para responder as questões a seguir, leia o relato do cronista Otto de Freysen, 1110 a 1158. Sobre a vida nas cidades italianas. Então, vamos para a leitura. No governo das suas cidades e na orientação dos negócios públicos, os italianos também imitam a sabedoria dos antigos romanos. Finalmente, são tão desejosos de liberdade que, para fugir à insolência, o orgulho excessivo, do poder, são governados pela vontade de cônsules. Desculpem. De preferência, os príncipes. E a fim de evitar a arrogância, os cônsules são escolhidos não de entre uma, mas entre cada uma das classes, para que não excedam seus limites pela ambição de poder, são mudados quase todos os anos. Também para não lhes faltarem os meios de submeter, ou seja, derrotar os seus vizinhos, não desprezam, de dar a ordem de cavalaria ou graus de distinção a jovens de condição inferior, e mesmo alguns trabalhadores da vis, isso quer dizer de pouco valor, artes mecânicas, os artesãos, que outros povos afastam como a peste dos empreendimentos mais respeitados e honoráveis. Deste fato resultou ultrapassarem de longe todos os outros estados do mundo em riqueza e poder. São ajudados nessas circunstâncias não apenas, como ficou dito, pela sua característica indústria, mas também pela ausência de seus príncipes acostumados a viver ao lado de lá dos Alpes, fora da Itália. Então, repara, primeiro, é claro que esse texto ele é um texto de época, então ele não é uma análise de um historiador, é alguém que viveu neste momento e está ali expressando a sua opinião. Mas repara que tem algo interessante. Quando nós falamos das cruzadas, não sei se você se lembra, eu disse que na quarta cruzada, a cidade de Veneza, a cidade de Gênova, elas já estavam interessadas em questões comerciais. Você se lembra? De chegar ali em Constantinopla para pegar ali
os produtos que vinham do Oriente e comercializá-los na Europa. E aqui dá para nós entendermos um pouco mais por que estas cidades já estão tão avançadas nestes aspectos comerciais. Ao passo que a Europa como um todo, a Europa Ocidental, estava ainda mergulhada em aspectos feudais, começando a romper com o feudalismo, Gênova e Veneza já tinham um comércio bastante pujante. Por conta de quê? Por conta dessa estrutura política que você acabou de ver aí, que é bem diferente. Existe quase que uma espécie de democracia. Não é uma democracia ainda, mas você percebe que os governantes eles são escolhidos. Não existe essa ideia de uma monarquia hereditária ou de nobres, um setor da sociedade assim que não pode ser alcançado por outras pessoas. Isso não acontece, não de maneira direta dentro desses territórios italianos, e tudo isso contribui para o desenvolvimento comercial. Vamos para as questões. Letra A. Segundo essa crônica, as cidades italianas eram governadas de acordo com as tradições políticas feudais? Justifique a sua resposta. É óbvio que não. O que aparece ali para nós é que nas cidades italianas medievais, o poder político era exercido por cônsules, que eram escolhidos pela população. Percebe aqui que eu disse que existe uma aproximação com a ideia democrática. Enquanto em outras tradições políticas da Idade Média, o poder era exercido por um monarca, via de regra, que herdava o seu cargo dos pais. Aquela tradição da monarquia hereditária. Questão de número 2, ou melhor, letra B. Quais eram as origens sociais dos governantes das cidades italianas citadas pelo texto? Você reparou uma certa diversidade? Olha só, os governantes das cidades italianas, os cônsules, eram provenientes de várias classes sociais diferentes. Então não existia apenas um único grupo que estava no poder. Existia uma diversificação. Letra C. Quanto tempo um governante destas cidades exercia seu cargo e por quê? Era para a vida inteira? É óbvio que não. Os cônsules das cidades italianas exerciam por pouco tempo o seu cargo, e muitas vezes apenas um ano, e essa atitude, não coloquei aqui, mas eu vou completar para você. Essa atitude evitava ali uma manutenção de poder por parte de apenas um grupo. E dessa forma, com essa rotatividade, vários interesses são contemplados, não o interesse de apenas um grupo social. E assim, a sociedade se desenvolve como um todo. Legal? Seguindo em frente, então, complementa aí, tá? Eu não coloquei a parte de baixo ali, acabei falhando nesse sentido, mas você complementa com aquilo que eu disse. Página 33, vamos para um verdadeiro ou falso aqui, verdadeiro ou falso? Letra A. Nos reinos medievais, o poder político dos reis... Perdão, mais uma vez. O poder político dos reis era fraco sobre o território e a população, porque a nobreza feudal tinha muita autonomia em seus feudos. E aí, verdadeiro ou falso? Durante o período feudal, o rei tinha pouco poder, porque os senhores feudais exerciam poder dentro do seu feudo. Verdadeiro, verdadeiro. Letra B. O poder político dos reis nos reinos medievais era forte, porque a nobreza feudal não devia obrigações de vassalagem ao rei. Totalmente estranho isso aqui, né? Totalmente falso. Não tem nem muito sentido a maneira como essa frase foi construída. Letra C. Podemos exemplificar a pulverização do poder político na época medieval com o fato de que os reinos se dividiam em ducados, condados, principados, além dos domínios territoriais eclesiásticos. E aí, existia essa divisão? Existia essa pulverização de poder durante o período medieval? Existia, né? Então, verdadeira. Número 3. Por que, durante o período em que o feudalismo se desenvolveu, os monarcas eram considerados suzeranos entre os suzeranos? Por quê? Porque apesar da figura política ali que ele exercia a autoridade de rei, ele mandava de fato dentro do seu feudo. Então ele era um suzerano, mas tinha essa influência sobre os demais. Vamos lá. Durante o auge do feudalismo, entre os séculos 9 e 11, não havia um poder centralizado na Europa, uma vez que cada senhor feudal tinha o domínio sobre suas terras. Dessa forma, ainda que os reis possuíssem um título máximo de nobreza, não detinham autoridade total sobre os seus vassalos. Por esse motivo, eram considerados suzeranos entre suzeranos.
visto que o seu, mais uma vez eu deixei passar aqui, né? Visto que o seu poder estava limitado ali ao seu feudo. Beleza? Complementa aí. Sessão extra. Ó, reta final. Chegamos rápido aqui para a reta final da nossa correção. Número 1. Qual foi o papel da igreja? Opa, falhou. Qual foi o papel da burguesia no processo de centralização política dos reinos europeus? E qual era o interesse deste grupo social? Lembra, gente, nossa musiquinha lá? A burguesia apoiava o rei e o rei apoiava a burguesia. A burguesia apoiava o rei e o rei apoiava a burguesia. Lembra da musiquinha? A centralização de poder, ela só foi possível graças a essa aliança entre burguesia e o rei. Por quê? Com o dinheiro pago ali, os impostos pagos, com o apoio da burguesia, o dinheiro chega para o rei, ele consegue formar um exército e ele não tem mais dependência dos nobres. Então ele pode submeter, subjugar esses nobres, dessa forma exercendo um controle sobre todo o seu território. Qual era o interesse da burguesia? O rei, com essa centralização de poder, poderia centralizar moedas, acabar com aqueles pedágios que você tinha que pagar, né, quando passava de um feudo para outro. Vamos com uma resposta sugestiva aqui, então. Olha só, a burguesia contribuiu no processo de centralização política, pagando impostos e concedendo empréstimos aos reis. O interesse da burguesia nesse processo era diminuir o poder da nobreza e da igreja, além de realizar seus negócios sem os entraves típicos da sociedade feudal. Entraves estes que eu já citei anteriormente: diversidade de moedas, ter que pagar impostos para entrar e sair dos feudos, ter o risco de ter as suas mercadorias confiscadas por um nobre dentro de um determinado feudo. Então, tudo isso poderia acontecer dentro dessa estrutura feudal, certo? Seguindo, como os reis eram beneficiados pelo processo de centralização política no fim da Idade Média? Então, basicamente, nós já falamos sobre isso na primeira questão, né? O rei, com este processo de centralização, ele pode, de fato, exercer o domínio sobre todo o seu território. Resposta sugestiva: com o dinheiro cedido ou emprestado da burguesia, os reis investiram em exércitos, o que aumentava sua chance de vitória nos combates contra a nobreza. Assim, os reis limitavam o poder dos senhores feudais, centralizando em suas mãos a autoridade sobre questões como justiça, segurança, impostos, concessão de licença para a criação de guildas, corporação de ofícios, abertura de mercados, cunhagem de moeda também. A unificação dessa questão monetária é bem importante neste período para o desenvolvimento comercial. Número 3. Por que a igreja e os nobres foram prejudicados pela centralização do poder dos reinos europeus? Bom, a igreja e a nobreza acabam perdendo a influência dentro desse processo, né? Olha lá. Porque a igreja perdeu o direito de aplicar a justiça e recolher impostos, algo que ela fazia durante o período medieval, feudal, enquanto os nobres deixaram de exercer influência sobre o rei, porque não eram mais a base do seu exército. Lembra? Dentro daquela estrutura de suzerania e vassalagem, o rei entregava terras para um nobre, e esse nobre, quando o rei precisava, vinha com o seu exército. Esse apoio militar era bem importante. Agora não tem mais essa necessidade. Por quê? Porque o rei é capaz de construir o seu próprio exército. Então, da mesma forma, os nobres não exercem mais tanta influência sobre o rei, porque ele não precisa dos exércitos destes nobres. Ok? Questão de número 4. Explique a relação entre a Guerra dos 100 Anos e o processo inglês de centralização política ocorrido depois desse confronto. A Guerra dos 100 Anos contribuiu para o processo de centralização política dentro da Inglaterra e da França por diversos fatores. Eu vou destacar aqui, depois a gente vai fazer a nossa resposta sugestiva ali, mas eu vou destacar a questão do sentimento de nacionalidade, sabe? De assim, nós aqui vamos lutar contra eles, que são diferentes, que falam outra língua, que estão em outra parte da Europa. Então, sempre que você tem esse conflito, esse confronto, às vezes, olha, às vezes meu corpo desaparece, fica só a mãozinha aqui, apareceu, opa. Então é o seguinte, sempre que você tem esse conflito, este confronto contra um outro grupo, a tendência é criar uma certa unidade dentro deste grupo. E isso acontece durante a Guerra dos 100 Anos. Resposta sugestiva.
O fim da Guerra dos 100 Anos, travada entre a França e a Inglaterra, foi diretamente responsável pelo início da Guerra das Duas Rosas, sequência de batalhas internas inglesas que só terminaram após a unificação do território e a centralização do poder político por Henrique VII, fundador da dinastia Tudor. Então a apostila faz essa relação aí entre um vazio de poder que se cria dentro da Inglaterra durante esse processo da Guerra dos 100 Anos. Lembrando que a Guerra dos 100 Anos durou 116 anos. E aí, logo após o final do conflito, você tem essa disputa por poder e essa disputa acaba chegando ao seu fim com o Henrique VII subindo ao trono e dando início à dinastia Tudor. Questão de número 5. O fim da Idade Média foi o período em que muitas cidades se tornaram independentes dos feudos em que se localizavam. Como essas cidades conseguiam sua independência? Lembra? Eu falei sobre isso em uma aula específica. Duas formas: carta de franquia ou combate Hadouken. Lembra disso? Havia duas maneiras de as cidades se tornarem independentes. A primeira ocorria por meio da compra da liberdade da cidade após negociações entre seus habitantes e o nobre feudal, firmando um documento que confirmava sua autonomia, chamado carta de franquia. A outra maneira dava-se pela luta, sobretudo quando um senhor feudal se recusava a negociar a liberdade de uma cidade. Lembrando que esta forma ela é bem mais desgastante, porque muitas vezes, por mais que uma cidade vencesse um conflito, algum tempo depois um herdeiro, um descendente daquele nobre tentava reiniciar tudo de novo. Então era muito mais interessante conseguir ali negociar, pagar e receber a carta de franquia. Questão número 6. Como eram chamados os funcionários contratados para a realização de tarefas administrativas nos recém-formados reinos? De forma geral, qual era a origem social destes profissionais? Lembre-se, à medida que o rei começa a centralizar o poder, ele precisa agora de um grupo de funcionários que vai dar suporte para o governo. Funcionários que sejam capacitados nas finanças, na administração, em diferentes áreas de educação, de defesa. Então você precisa de assessores, de pessoas, assim como o presidente da República hoje precisa dos seus ministros, pessoas que sejam capacitadas para desempenhar essas funções. Como eram chamados no primeiro momento, então, estes funcionários? De burocratas. Vamos lá. Estes funcionários contratados pelo governo passaram a ser chamados de burocratas. De forma geral, a burocracia apresentava 3 origens sociais. Os clérigos, cuja erudição sempre foi utilizada pelos nobres. Você se lembra que dentro deste processo feudal, quem detinha o conhecimento eram os membros da igreja. Então você precisa, existe uma necessidade agora, se você está organizando o reino, de você ter pessoas que saibam ler, escrever e fazer isso muito bem. Então muitos clérigos são empregados. Os vassalos guerreiros, que continuavam a administrar as suas terras, então ali os condados, você precisa ter um líder em cada região. Então esses senhores, o que eram no passado os senhores feudais, eles continuam exercendo a função de nobres, ali como duques, barões, mas agora eles são submetidos à vontade do rei. Não existe mais aquela independência. Então você tem nobres, clérigos e os burgueses, que se empenhavam em estudar para melhor administrar os seus negócios e terem chance de ascensão social dentro da corte. Então você percebe estes burgueses se esforçando, se dedicando também para se desenvolver do ponto de vista educacional. Para, primeiro, melhor administrar os seus negócios, mas também para conseguir uma ascensão social dentro desta corte que está se formando. Questão número 7. O que eram os Estados Gerais? Quem os criou e por quê? Lembra? Os Estados Gerais, já falamos sobre eles nesta correção. Os Estados Gerais foram criados dentro da França como uma forma de aconselhamento do rei, porque ele trazia ali pessoas de diferentes estamentos da França, diferentes grupos dentro da França. Vamos lá. Os Estados Gerais foram criados por Felipe IV, também conhecido como Felipe o Belo, rei da França, e era uma assembleia com representantes dos 3 grupos, 3 estamentos, que compunham a sociedade francesa da época, clero, nobreza e o povo. O monarca criou para receber apoio de todas as classes sociais francesas. Então, você tem pessoas do povão mesmo que eram eleitas e escolhidas para participar dessa assembleia, e dessa maneira o povo se sentia representado diante das decisões tomadas pelo rei. Questão de número 8, para nós encerrarmos.
como a Guerra dos 100 Anos influenciou na formação do parlamento inglês. Existe uma relação? Claro que existe. Olha só, em uma das batalhas da Guerra dos 100 Anos, o rei inglês João Sem Terra foi derrotado por guerreiros franceses, dentro daquele período que nós estudamos, o que levou à perda de muitos territórios sob o domínio da nobreza inglesa. Sob domínio de nobres da Inglaterra. Sem apoio militar e financeiro, o monarca foi obrigado a assinar a Magna Carta, em 1215, documento que limitava o poder do rei e o obrigava a consultar o Conselho dos Barões, futuramente vai ser o parlamento, antes de tomar decisões importantes. Esse órgão deu origem, séculos mais tarde, ao atual parlamento da Inglaterra. Então, dentro deste contexto de derrotas ali para a França, o João Sem Terra acabou sendo obrigado a assinar esse documento, que mais ou menos dá uma cara para a monarquia inglesa até os dias de hoje. Você percebe que hoje existe uma rainha, existe a monarquia dentro da Inglaterra, mas quem tem o controle político ali, quem de fato manda, né, administra a Inglaterra, é o primeiro-ministro, que é o representante do parlamento, certo? Meus queridos, chegamos ao final dessa nossa aula diferente, aqui num ambiente diferente, uma típica vila medieval, onde nós corrigimos as questões desta unidade, e na próxima aula eu volto junto com vocês para fazermos ali a sessão checkmate, fechando, dando um checkmate nas suas dúvidas sobre essa unidade, ok? Fico por aqui, grande beijo no seu coração, te espero na próxima aula. Tchau!